está na sua casa, ao som de Marrom. Alcione, aumenta pra nós. Agora o refrão. O coro. Nosso maroto travesso, do jeito de amar. É isso aí, Alcione, pra alegrar nossa manhã de domingo. Essa música é de quem, Ive? Ó, vamos combinar que essa música é da Alcione e que hoje é sábado. Eu falei domingo. Você falou domingo. Você tá apaixonado? Apaixonado, deve vir com a Alcione. Essa música é dedicada ao Franklin, porque ele veio cantando essa música, então a gente resolveu abrir o programa para homenageá-lo também, com o espírito que ele chegou de alegria, de, né, contagiando a gente hoje. Você é um garoto travesso, Franklin? No jeito de amar. Garoto maroto. Mas a Alcione é um ícone aí da música brasileira, sim, né, querida? A sim. Alcione representa, ela representa a feminilidade, ela representa a questão do negro e ela representa a questão do nordestino, né? Então ela tem ali toda uma representatividade tipicamente brasileira. E é uma mulher. Então, que a gente tem a maior alegria de começar o programa com ela. Mas é o programa Mutirão começando, que trata sobre espiritismo e direitos humanos. Eu sou Franklin Félix e aqui essas duas lindezas da minha vida. De quem que eu tô falando? E vizinha Maria. Maria é bom também, né? Eu gosto Ive também. Maria. Todo mundo me chama de Ive Maria, sabia? É mesmo? Desde sempre. Porque acho que meu nome é curto, então parece que sempre tem alguma coisa que continua. Meu sobrenome é gigante, mas a maioria das pessoas que me dão um apelido me chamam de Ive Maria. Então, bom dia. Eu já tô com a câmera só pra mim, então vou olhar pros telespectadores aqui agora, assim. Aquelas que tá se achando, né? E tá galega. Tô galega, olhando pra câmera. Então, bom dia a todos. Eu quero convidar vocês a participar com a gente hoje no programa. Então, se você quiser falar conosco sobre voluntariado, diz que 0800 979 5011 ou www.redemundomaior.com.br, porque nós estamos pela televisão também, certo, garotos? Maravilha. Tiago Rosa. Bom dia a todos, bom dia, Franklin. Estamos dois floridos hoje, né, Franklin? Bonita camisa também. Bonita camisa Fernandinha. Bom dia a todos que nos recebem mais essa manhã de sábado aqui. Muito ensolarada. Começou o verão já? Não, né? Ainda não, eu acho. Acho que ainda não. Estamos na primavera ainda. Beijo, querido, pro povo lá do Ceará. Tava um calor da bexiga, um sol pra cada um, e tô voltando pra lá segunda-feira. Pra mim é sempre uma alegria estar lá com o povo do Nordeste. Posso contar uma coisa que eu fiz pra ver se vocês me absolvem? Vamos ver. 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Não, eu falei... 15 passos, 30 de obsessão. É que eu gosto de falar, principalmente quando eu tô no Nordeste, que eu sou nordestina. Aí eu falei pro taxista, ele falou, de onde que você é? Eu falei, de Pernambuco. Ó o sotaque, Pernambuco. Nem rola, né? Aí eu solto um oxe e um vice pra poder dar uma tergiversada ali e dar uma enganada. Isso é pecado? É. Eu acho que é. Eu acho que é ilusião, né? Tá iludindo as pessoas, criando expectativa nos outros. E nele mesmo, né? Que você acha que é de lá, né? Mas eu me sinto. Tudo bem, sim. Acho que é natural. É o coração, só o sotaque que não subiu. Não é. O sotaque é paulista ainda. Não é? É o paulista, uma coisa... Oxe. Carioca. Mas minha gente quer participar com a gente, 0800 979 5011, 0800 979 5011, e nós também temos uma página lá no Facebook. Espiritismo e Direitos Humanos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o tema, o grupo vem crescendo cada vez mais. Eu acho que isso a gente fica sempre muito feliz da participação de vocês lá na página. Então, abre o Facebook lá, Espiritismo e Direitos Humanos, e compartilha com a gente as experiências também, né? Quem sabe a gente não pode conversar mais, aprofundar, fazer parcerias. 2015 está chegando, né? Claro. Projetos em relação a direitos humanos nas casas espíritas, estamos à disposição. Oi, vizinha, e por que a gente criou a página? Primeiro porque, assim, quando a gente pensou em direitos humanos no espiritismo, a gente pesquisou dentro das redes e tal, e a gente não encontrou nenhum movimento dentro do espiritismo que falasse sobre essa temática. Então, a gente pensou no movimento inicial, antes de voltarmos para a rádio, de fomentar informações, sensibilizar as pessoas, espíritas ou não, para as causas humanitárias, para as causas sociais. Então, o que a gente posta na página são notícias de diversas fontes que representam esses temas, né? Toda essa gama de temas que envolvem direitos humanos, desde educação até questão prisional, questões políticas também, questões de ecologia, tudo que envolve a nossa experiência como ser humano na Terra,
né? E com um olhar um pouco mais amplo, né? Porque a gente tem um olhar espiritualizado nessa visão da reencarnação, então com um olhar mais amplo sobre a causa, né? Então, Thiago, não necessariamente a gente só coloca coisa post espírita, alguma coisa que fale de espiritismo. Eu acho que na maioria das vezes a gente coloca o espiritismo como um suporte para as nossas ideias e também as ideias sobre os direitos humanos, mas que tem tudo a ver. É uma ligação muito, acho completa, o espiritismo com a questão dos direitos humanos, mas a gente não fala só de espiritismo no geral. Ele vem para poder nos complementar no que a gente aqui debate, que a gente discute, e para fechar também muitos assuntos que tem a ver, né? Tem tudo a ver. Ou quase nunca colocamos coisas posts espíritas, né? A gente coloca posts espíritas. A gente não tem esse cunho doutrinário, nem aqui no programa e nem na página, né? Então, assim, a gente entende que as pessoas têm as escolhas delas de religião, de crença, de opção. Se você é um espírita que gosta de cultos católicos, se você é católico que gosta de ouvir a rádio espírita, não é? A gente está num mundo múltiplo e nós temos a nossa maneira de expressar a nossa crença, a nossa religiosidade, cada um tem a sua. Então não existe uma doutrina certa, a melhor, cada um encontra o seu caminho para se religar a Deus, para se religar essa fonte, né, universal. Então a gente não tem posição nenhuma, só que o nosso olhar é de sensibilizar para essas causas que são de todos. Né? Porque para a gente querer mundos melhores, ou o nosso mundo melhor, uma sociedade melhor, a gente tem que partir de uma transformação. Então tem que ser nossa e desse micro começar a ampliar para os macros, né? Muito que bem. Tendo feito essas considerações iniciais, vamos nos posicionar. A galera em casa fica, meu Deus do céu, que tema que esse povo vai trazer aí para causar polêmica. Temos 12 minutos para esse tema. Solta pra gente, desce do muro. De que lado você está? Desce do muro. Sabe que dia foi ontem? Foi em 5 de dezembro. Sexta-feira, ótimo. 5 de dezembro. Bom, ontem foi o Dia Internacional do Voluntário ou Voluntariado, né? Em 1985, a Assembleia das Nações Unidas, ela declarou que dia 5 de dezembro seria o Dia Internacional do Voluntariado. E, sem dúvida, também é uma ótima oportunidade de a gente poder debater e discutir esse tema. É um dia de celebração do compromisso e de esperança para um mundo melhor, onde a gente sabe que várias pessoas transformam o mundo através de ações voluntárias. Lembrando que um voluntário, ele não tem nenhuma renda com o seu trabalho, ele é totalmente dedicado conforme suas ideias, suas crenças, sua ideologia, sua visão de mundo, e se dedica a algum trabalho em prol da sociedade, em prol do próximo, em prol do mundo melhor, sem ter nenhuma retribuição, sem uma renda em torno disso daí. Eu até procurei se tinha alguma história sobre o Dia do Voluntário, porque, né, será que alguém nesse dia morreu, né? Sempre tem essa coisa assim, será que alguém fez alguma... Nenhum site, nem das Nações Unidas fala que, não, simplesmente declarou devido a que já tinha ações voluntárias nesse dia, declarou esse dia como... Em que ano, Ti? Que ano em 1985. 85. Mas antes... E de lá para cá teve muitas coisas. Só para vocês terem uma ideia rapidinho, a ONU, depois na virada do milênio, em 98, ela colocou alguns objetivos para o trabalho voluntário. São 8. Sim. Que é erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Isso são os ODMs, né? Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. São as metas do milênio, inclusive as políticas públicas também estão envolvidas. Porque aí eu fico pensando, se a pessoa está em casa e fala assim, tá, mas essas são metas minhas de voluntariado, de cidadania e o poder público. Lógico, essas são metas também do poder público. São, esse braço do voluntariado são as redes de apoio. Porque nós somos redes de apoio de transformação. Não adianta só lá
o poder público, né, investir dinheiro, promover ações, mas quem é que vai... Cadê os braços? Quem vai ficar na ponta realizando essas ações, né? E as ações remuneradas e as não remuneradas também, né? E que também tem a mesma importância, né? Exatamente. E vale nesse início de conversa aqui sobre voluntariado, a gente destacar, o Thiago já fez isso, mas vale a gente jogar luzes, que trabalho voluntário é aquele trabalho em que você disponibiliza parte do seu tempo para ajudar num bem comum, como, por exemplo, nesses 8 objetivos aí do milênio. Mas você pode fazer uma ação de doação de tempo numa casa perto da sua casa, num abrigo de idosos ou de criança, enfim, e não pode ultrapassar 20 horas semanais. Tem algumas regras, né? Tem a lei. A dona Ruth Cardoso, brasileira, a gente está falando de Brasil, né? Sim, vamos falar de Brasil, né? Ela instituiu ali todos os termos relacionados ao voluntariado e que diz respeito à quantidade de tempo que você tem que fazer. Você tem que assinar um termo de doação de horas, entendeu? E justamente para nós nos precavermos de qualquer interesse outro que não seja de benemérito, ou de bem comum, ou de fazer para o meio espírita, né? A gente conversava antes, a questão da caridade está muito relacionada ao voluntariado, não é isso? Eu acho que sim, a gente, em geral, quando... são cheios de voluntários, né? Sim, a Casa Espírita, ela funciona por meio de voluntariado. Só que aí é o voluntariado doutrinário, né? Que aí a pessoa se predispõe a organizar a casa, a gestão da casa, as palestras, os cursos, né? O que a gente vem, às vezes, no programa e trazendo pessoas, inclusive no Juventude Maior a gente já fazia isso também, é trazer para a Casa Espírita um outro ponto um outro olhar para o voluntariado também, que é o voluntariado extra-doutrinário, né? Porque o espírita não tem que trabalhar só para o espiritismo, né? E a gente fala isso, né? Sai da sua casa espírita e vai lá para a rua ver o que está acontecendo. O mundo, né? Tem uma passagem no Evangelho que fala assim, os sãos não têm necessidade de médico, né? E isso sempre me marcou quando fala de voluntariado, porque assim, na Casa Espírita, ali a gente tem uma formação de agentes, né? De pessoas capazes de transformar as realidades. Então, a partir desse núcleo espírita, a gente pode expandir essas ações para quem realmente está precisando. Então, a questão do prisional, por exemplo, mas a gente vai lá, visita uma vez por mês, mas a visita em si ela é uma ação de caridade, mas o que mais você pode promover para transformar aquela realidade, para ampliar o olhar daquelas pessoas que estão ali? Então, assim, a gente precisa, acho que como espíritas, sair um pouco da caixinha, né? E começar a pensar o que nós podemos fazer realmente para transformar o mundo ao nosso redor. E a partir de ações de voluntariado, não só de caridade, não só de doação de cestas, né? Mas assim... No final do ano sempre tem a sacolinha das crianças, não, né? só ser mais sistemático, né? Verdade. Eu percebo que a gente na Casa Espírita tem o dia da caridade, né? Tem que ser quinta-feira, pobre só pode ir lá quinta-feira. Mas aí nos outros dias eles não podem, né? Não tem acesso, as pessoas se sentem excluídas, porque a gente tem... a linguagem não é, né, não está aberta para aquilo. Às vezes tem casas espíritas que tem também um trabalho focado com comunidade, que eu acho isso fantástico. Aqui em Guarulhos tem uma também, esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu trago. Mas acho que falta um pouco para o espírita sair um pouco mais, entrar na área social mesmo, né? Então, e a gente chega no Natal, que eu vejo muito de casas espíritas e igrejas e muitas coisas assim, o apadrinhamento de crianças para o Natal. Parece que o Natal é o dia de as pessoas fazerem caridade, ou é o dia de as pessoas... Porque tem um marco do nascimento de Jesus. Mas será que é só Natal, gente? Que as pessoas têm que se preocupar com essas coisas? Porque tem que dar presente para a criança, tem que dar um presente para a criança porque ela tem que comemorar o Natal. Eu acho digno, mas assim, e os demais dias do ano? Os demais meses do ano também, por exemplo? Como que... E aí, só para a gente lembrar também que essa semana, já que se falou muito de voluntariado, dia 2 foi o Dia Mundial de Doar, né? O dia aí que também foi estabelecido para fazer doações e tal. Doações pontuais, né? Então você vai lá e disponibiliza um recurso. Porque, estudos comprovam, e eu não sei quem, não me perguntem, por favor, que as pessoas estão mais suscetíveis nesse período de Natal para fazer doações, entendeu? Sim. Então as pessoas estão mais generosas, desperta esse espírito de comunidade, esse espírito de fraternidade. E aí esse dia de doar foi justamente pensando no 13º, tem um monte de questões ali relacionadas também, né? E aí é interessante porque
várias organizações, elas se beneficiam desse gesto pequeno. Você não precisa doar muita coisa, você pode fazer um gesto pequeno, mas que pode transformar realidades. E quando a gente fala de doação, não é só doação financeira, né? Nós no FICAS trabalhamos mobilização de recursos, e aí não é só recurso financeiro, é recurso técnico, político, entendeu? Então, se eu não tenho dinheiro, eu posso disponibilizar parte do meu tempo para aquela causa que eu acredito, para uma causa animal, por exemplo. Eu não posso doar ali tantos de dinheiro por mês para ajudar a comprar os alimentos, a ração que é cara e tal, mas eu posso lá e ajudar a dar banho, eu posso lá e cuidar dos animais. Não é, eu tenho que me dedicar, eu posso me dedicar, né? Porque senão fica muito imperativo e acho que todo mundo tem que fazer. Não, eu posso me dedicar a uma causa que eu acredito. Então, se eu gosto de se eu tenho habilidade com tricô, vamos disponibilizar parte do nosso tempo. Eu até conheci a Mércia querida, que a gente tem o maior carinho do mundo, a mãe da Bia. Assim, entendeu? Ela tem as tricoteiras e tal, então elas se reúnem, acho que a cada 15 dias, não sei a frequência, mas elas se reúnem, fazem tricôs e tal, depois distribuem num lugar que elas escolhem. É isso, a gente está falando de serviço voluntário, assim como o nosso aqui na Rádio Boa Nova. É verdade. Sim, então nosso trabalho aqui é voluntário, a gente não ganha nada, nunca ganhamos nada a não ser carinho, amor, felicidade, experiência. E a certeza de que a gente está fazendo uma coisa que a gente pode contribuir para o mundo melhor, né? Agora, assim, eu lembro de uma época no grupo aqui Espírita Bezerra de Menezes, que a gente, quando eu era dirigente de mocidade, essas coisas todas, a gente tinha um trabalho de sopa, né? Isso é comum nos centros espíritas, né? Então a gente ia lá perto da Galeria Pagé, aqui em São Paulo, e entregávamos sopa para as pessoas. E tinha um morador, né, em situação de rua, que chamava Poeta. Isso, e me marcou muito, assim, porque a gente ia toda semana, e um grupo muito grande de adultos, jovens e pessoal da Igreja Católica também ia junto, era uma coisa bem bacana. E aí um dia ele falou assim pra mim, vocês querem me ajudar mesmo? Não é a comida que vai me ajudar aqui, eu preciso de ajuda para tirar documentos de novo, porque eu não, né, se eu não tenho documento, eu não consigo arranjar emprego, aí eu não existo. Tem pessoas que querem voltar para suas casas. Então, assim, o que ele começou a elencar foram várias situações que são de necessidade dessas pessoas que estão lá. Então, quando a gente passa na rua e fala assim, nossa, eles estão com frio, eles estão com fome, são necessidades urgentes. Mas depois que a gente cuidou da parte urgente, a gente teria que começar a pensar nas outras partes também, né? Nos desdobramentos desses trabalhos. Então é por isso que eu estou focando bastante hoje nisso, porque não que, por exemplo, tem sopão, a gente vai, tá? Mas e depois? Né? Então, assim, no asilo, a gente visita uma vez por ano. Só que essas pessoas, elas estão sozinhas o ano todo. 364 dias, então, né? assim, eu acho que a gente pode começar nos nossos núcleos, os grupos de mocidade, pensar em trabalhos sistemáticos, né? Existe uma organização aqui formada por jovens em São Paulo que chama Atados, que são um grupo de 4 meninos maravilhosos, muito jovens, estudantes da USP, de administração, que resolveram pensar o trabalho voluntário de uma forma sistemática, formando uma rede de apoio. Então, de quem quer ser voluntário e de casas que precisam de voluntário. Então, assim, desde uma ação de comunicação, né, assim, vai ter uma festa para os refugiados em tal lugar, eu preciso de fotógrafo, eu preciso de cinegrafista, eu preciso de repórter, até eu preciso de comida, preciso de colchão. Então, cada um ajuda com o que sabe. Eu preciso de alguém para dar aula de reforço para as crianças que estão numa creche X, né, em organizações sociais. Então, eles conseguiram fazer uma rede muito importante. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente conhecer também grupos como esse. Você quer ajudar? Tem o Atados, né? www.atados.com.br. Tem o Centro de Voluntariado nas regiões, aqui em São Paulo também tem, né? Então, é só procurar no Google Centro de Voluntariado. Se na sua casa espírita não tem uma ação de voluntariado, uma coisa que você pode fomentar a partir disso, então pesquisa, né, no Google, quais os lugares, né, que estão precisando de ajuda, às vezes até o Atados, mas tem uma casa, algum lugar precisando de ajuda, e aquela casa espírita consegue ter pessoas que têm essas especialidades para ajudar aquele espaço, né? Tem o Fazendo História, que eu gosto muito. Fazendo História é uma galera que trabalha com crianças em situação de abrigamento, e aí contando a história de vida dessas crianças, entendeu? Para essas histórias não se perderem. Então, se você tem curiosidade aí, entra também, procura o Fazendo História.
e aí eles montam um book com a história de vida, porque geralmente essas crianças que são abrigadas muito cedo ou bebezinho, quando elas vão passando por abrigo, a história de vida dela vai se perdendo. E esse voluntário é responsável por contar a história dessa criança. Então, ele caiu o primeiro dentinho, ou nasceu, né? Nasceu o primeiro dentinho, ele começou a gatinhar e tal. Então, ele vai montando um book e vai ficar a história de vida dessa criança para quando ela crescer. Eu acho esse trabalho um dos mais bonitos aí que eu conheci na área social. Nós estamos finalizando, vale lembrar também que as Casas André Luiz aqui, a casa que nos abriga com o maior carinho do mundo, ela também vive à base de voluntários, né? Então, tem um setor responsável por voluntariado. Você quer saber um pouquinho mais? Faz contato aqui com a Rádio Boa Nova, 0800 979 5011, e aí você fica sabendo os dias de ação voluntária, como é que você pode doar ou disponibilizar seu tempo, e aí tem muita gente aqui precisando de todos os cuidados. Então, se você é marceneiro, se você é pedreiro, se você conta histórias, se você é bom ouvinte, né? Não sei fazer nada, mas eu sei ouvir, então vem aqui, meu irmão. É verdade. Exatamente. As histórias do povo que precisa. Tem muita gente precisando e dá para nós nos disponibilizarmos. A gente falava antes de começar o programa que a gente, desde criança, né, foi envolvido com trabalho voluntário e nós podemos assegurar que a gente é muito feliz, né? Muito, né? Além de termos aprendido muito, então toda a nossa experiência profissional, inclusive, foi alicerçada a partir do trabalho voluntário, inclusive, né? Acho que tudo que eu estudei, o que eu cursei na faculdade foi incentivado pelas experiências que eu vivi no trabalho voluntário. Acho que a gente só tem a ganhar. A gente não perde nada dando o melhor que a gente tem para os outros. Eu fico triste quando alguém fala assim, já pago meus impostos, o governo que se vire. Né? Eu não sei nem o que vocês falariam para uma pessoa que pensa assim. Tem hora que eu não sei nem o que falar. Uma pessoa pensa assim, eu acho uma pessoa muito infeliz. Tem gente que pensa dessa forma. Por que eu vou lá fazer tal coisa? Eu já pago meu imposto, eu pago tudo que tem que pagar, e se existe uma pessoa que tem que fazer, que é o governo, então o governo vai lá e faça. Então eu fico na minha... Até o dia que ela precisar, né? Vem que você vai ser mais feliz, você vai ver como você vai ser mais feliz. Aí a gente volta para Jesus, né? Acho que tem que voltar para Jesus e falar assim, né? Que a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, o que a gente recebe de generosidade dos outros, estava até comentando com o Franklin sobre experiências recentes, pessoais. Eu venho recebendo, né, retornos de generosidade, mas eu tenho certeza que é porque eu também ofereço, né? Eu sou generosa também com as outras pessoas. A vibe, né? A sintonia. A gente começa a entrar numa sintonia de rede de apoio, de rede de ajuda. E é isso que a gente tem que criar no mundo, né? Meus amores, finalizamos mais um programa Mutirão. Que Jesus nos ampare e fortaleça, estabeleça aí pra gente uma nova ordem de generosidade, de serviços voluntários, né? Semana que vem a gente volta já entrando numa vibe de final de ano, natalina. Possivelmente a gente vai deixar programas gravados e tal, mas a gente se encontra no próximo sábado, nesse mesmo horário. Grande beijo. Beijo. Beijo.